Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre o efeito fotoelétrico, que é aquele segundo experimento importante para o nascimento da mecânica quântica. Então, o que a gente tem? O efeito fotoelétrico, ele consiste na emissão de elétrons por um material quando exposto a uma radiação eletromagnética. Ou seja, quando você joga radiação eletromagnética no material, luz, por exemplo, alguns elétrons recebem essa energia, começam a andar rápido demais, porque receberam essa energia, e aí eles escapam do material, né? Porque começam a ter uma velocidade grande o suficiente para sair do material. Esse efeito já era conhecido há mais de 100 anos, quando veio a explicação dada pelo Einstein. E ele tinha servido de argumento para a unificação da ótica com o eletromagnetismo. Só para entender melhor o que é essa questão da unificação. Ninguém, em sã consciência, olha do nada para uma luz, para uma corrente elétrica que está passando em algum lugar, e para dois ímãs se atraindo, né? E pensa, essas coisas fazem parte de um mesmo fenômeno, né? Essa ligação é muito difícil de encontrar, mas ela já tinha sido descoberta ali no século XVIII, por ali, no começo do século XVIII. E ele consiste a descoberta, né, no laboratório. Como é que a gente observa isso? Então, isso daqui é um circuito, né? A gente tem aqui um circuito elétrico com uma fonte de tensão variável e um amperímetro. E aqui você tem um buraco, né? Aqui é como se fosse um interruptor aberto. Aqui tá aberto, então aqui não tem fio para passar corrente. Então, e aqui nessa área, mesmo que você coloque uma tensão razoável aqui, não vai passar corrente, porque aqui não tem fio, né? Claro que se você fizer uma tensão grande demais, de repente você consegue arrancar elétrons daqui, mas não é o caso. A gente está falando de uma tensão que não consegue arrancar os elétrons. Bom, e o que se observa? Por que fotoelétrico? Né? Porque quando você joga a luz aqui dentro, você ilumina essa placa emissora, de repente você começa a observar a corrente. Então você não tinha corrente quando isso daqui estava no escuro e começa a ter corrente quando você ilumina, né? Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Né? É isso que se procurava entender. Por que você vai ter emissão de elétrons? Bom, o primeiro ponto dessa explicação é que eletricidade, eletromagnetismo e luz têm relação. Ou seja, já continuando com a explicação, que a luz é uma onda eletromagnética. E o que acontece com a onda eletromagnética? Lembram? A gente viu na outra aula que ela tem campos elétricos e magnéticos oscilando, isso que é uma radiação eletromagnética. Então, se você tem campo elétrico e campo magnético oscilando, você vai ter força sobre as cargas, em particular sobre os elétrons, que então sofrem essa força e vão ser ejetados para fora do material, certo? Então, é isso que é o efeito fotoelétrico, é essa ejeção de elétrons quando você ilumina, ou seja, quando você cria ali campos elétricos e magnéticos que vão exercer uma força para ejetar o material. Bom, a primeira parte dessa explicação foi o fato de ser uma onda eletromagnética. Isso, no início do século XX, era mais do que sabido. Bom, agora, tem uma outra questão. O que se espera é que se você põe uma luz mais intensa, você vai ter mais elétrons sendo ejetados, né? Porque você vai estar criando campos maiores, e aí você vai ter os elétrons sendo ejetados. E a princípio não tem nenhuma relação com a frequência, não direta. Assim, se você coloca uma luz vermelha que tem menos energia, você precisaria de uma intensidade maior de luz do que se você colocar uma luz amarela que tem mais energia. Mas, no pensamento clássico, o que você tem? Que se você coloca uma frequência mais baixa,
você não tem nenhum elétron sendo ejetado, independente da intensidade. Se você coloca uma luz azul, por exemplo, que tem muito mais energia, mesmo uma intensidade muito pequenininha, você já começa a ter alguma corrente. Enquanto que, se você coloca uma luz vermelha, não interessa quanto de luz você joga lá dentro, o efeito não acontece. Ou seja, existe um limiar de frequência para que você comece a observar o efeito fotoelétrico. E isso é uma coisa que não se conseguia explicar, porque se você coloca o mesmo tanto de energia com frequências diferentes, num caso você tem ejeção de elétrons e no outro não. E a explicação desse efeito só veio em 1905 com Einstein. Para entender melhor, tem um simulador daquele FET, que eu coloquei aqui o link, que dá para brincar um pouco, para sentir um pouco melhor o que é esse efeito e como que ele acontece. Bom, então em 1905, o Einstein ele propõe usar aquela quantização que o Planck tinha usado, de você ter pacotinhos de energia, para explicar isso daqui. O que ele diz? Ele diz que você tem um fóton, né? Hoje a gente usa a palavra fóton, que seria cada fóton deveria ter a energia necessária para arrancar um elétron. Então, com isso, você tem relação com a frequência e não com a amplitude. O fenômeno, então, se trataria do seguinte: você tem um fóton de luz com energia H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Então, cada fóton tem uma energia específica. Aquele fóton chega e é absorvido por um único elétron. Se o elétron que absorveu essa energia absorveu energia suficiente para escapar do material, ele escapa. Se essa energia do fóton não for suficiente para arrancá-lo do material, ele não vai sair do material. Tá? Então, é essa a explicação. E a intensidade? Bom, a intensidade diz respeito ao número de fótons. Então, se você tem poucos fótons de frequência do azul, por exemplo, e você vai ter poucos elétrons que vão absorver aqueles poucos fótons, vão sair poucos elétrons. Mas se você tem quantos forem os elétrons de energia da luz vermelha, essa energia de cada um deles não consegue arrancar os fótons. Então você vai ter muitos elétrons absorvendo muitos fótons, mas nenhum deles vai ter energia suficiente para escapar do material. Então, essa é uma aplicação da quantização de energia para a explicação de um outro problema. E ele retoma uma descrição corpuscular da luz, tratando a luz como partículas. E é esse trabalho que vai dar o prêmio Nobel para o Einstein. Não é a relatividade, como muita gente às vezes acha, mas é essa explicação do efeito fotoelétrico, pela importância que o problema tinha, que vai dar o Nobel para ele. E aí, vamos entender um pouco melhor essa explicação. O que você tem? Você tem uma energia mínima necessária para arrancar o elétron do material. A energia que ele precisa para ser arrancada do material é chamada de função trabalho, que você pode encontrar como W, como U0. E aí, a frequência de corte é esse U0, que é o H, a constante de Planck, vezes a frequência mínima que consegue arrancar elétrons do material, tá? E aí, qual que vai ser a energia cinética do elétron emitido? A energia cinética é a energia que ele ganhou do fóton, menos a energia que ele gastou para sair do material. Não sei se você lembra quando a gente foi lá naquela hidrelétrica, que na análise das energias, lembra que a água não podia ter toda a sua energia cinética convertida em energia elétrica, senão não ia sobrar energia cinética para ela andar depois? Né? Então, aqui é um fenômeno parecido. Então, tem um tanto de energia que vai ser roubado do material. Lá naquele caso era para transformar em energia elétrica. Aqui, nesse caso, é para arrancar do material. E sobra um tanto de energia cinética.
Se não sobra energia cinética nenhuma, toda a velocidade que ele vai ter para criar corrente vem lá daquela fonte da bateria. Se a gente lembrar, deixa eu até voltar lá no desenho, aqui, ó, aqui a gente tem uma fonte de tensão. Se o elétron sai daqui sem energia cinética, ele sai com energia zero, com velocidade zero, portanto, e ele não chegaria na outra placa. Mas como a gente tem uma fonte de tensão, depois que ele saiu, ele consegue caminhar graças à força que vem aqui dessa diferença de potencial, então ele vai para o outro lado. Agora, se ele recebe uma luz com uma energia maior, ele já sai aqui com uma certa velocidade. Então, mesmo que a tensão seja baixinha, aí ele vai conseguir atingir o outro lado, certo? Então, às vezes, até sem tensão nenhuma, é possível criar essa corrente. Então, é assim que se explica o efeito fotoelétrico. Claro, o quanto gasta de energia para arrancar o elétron do material depende do material. Aqui, o elétron volt é uma outra unidade, né? Não vou entrar nessa discussão, mas só para vocês verem que aqui tem vários valores diferentes. O sódio é o mais fácil de arrancar elétron, o cobalto um pouco mais difícil, por aí até a platina, que vai para 6,3 elétrons outros. Então, cada material tem a sua função trabalho. Bom, então, resumindo, o que a gente viu até agora de quântica? A gente viu na radiação do corpo negro a proposta de que a gente teria energias quantizadas, algumas energias possíveis, o que faz com que se pense na energia como uma coisa que é um pacotinho de energia e não mais um contínuo. No efeito fotoelétrico, a gente tem essa mesma ideia, mas agora sendo usada para explicar um outro problema. Ou seja, não é mais um modelo que explica só a radiação do corpo negro e que podia fazer aquela relação com as cordas do violão, porque você tem o tamanho do objeto e tal. Aqui a gente está falando de ondas que estão andando no vácuo, né? Ou no ar, ou enfim. Não tem uma razão aparente para a gente ter essa quantização, mas ela se mostra necessária para explicar outro problema muito importante. Então, ela nasce de um problema muito importante, ajuda a explicar outro problema muito importante. E daí também, né, começam outras utilizações, outros estudos, e se ganha consistência para essa ideia de que você tem a luz tanto como onda como partícula, ou seja, a propagação dela é como onda. A gente não pode abandonar a descrição de onda, porque veja, a própria energia está ligada à frequência, que é uma característica de uma onda. Você tem bem conhecidos aqueles campos elétricos e magnéticos que estão oscilando, então não dá para abandonar. E tem outros fenômenos também, como a difração, como a refração, que são fenômenos característicos de ondas. Mas agora você também começa a tratar a onda como partícula. Então, a gente tem essas duas características. Então, isso é chamado de dualidade onda-partícula, quando você explica a matéria a partir das duas coisas. A onda não é só onda, ela também tem o caráter de partícula, tá? Então, foi isso que se viu até agora. Bom, mas se a onda tem cara de partícula, né? Então a gente tem que os pacotes de luz, que hoje a gente já chama de fóton, se propagam como ondas, mas tem um caráter discreto de partículas. E do efeito fotoelétrico, a gente viu que esses fótons interagem como partículas. É como se o fóton viesse e trombasse no elétron, como uma bolinha de sinuca, né? Uma bola vem, bate na outra, aquela que está parada começa a andar. E é mais ou menos assim que se descreve a absorção da energia do fóton pelo elétron. É como se o fóton batesse no elétron e fizesse com que ele saísse do material. E a energia está de acordo com frequência como as ondas. Sei que eu estou sendo repetitiva, mas é que essa ideia é nova e precisa ser muito bem entendida, tá?
Inclusive porque, para a gente entender o de Broglie, a proposta dele de ondas de matéria. O que ele diz? Ele diz o seguinte: se as ondas têm caráter de partícula, será que as partículas também têm caráter de onda? E o que ele faz é o seguinte: ele pensa assim, você tem uma quantidade de movimento que também se chama de momento. E aqui eu vou usar a palavra momento e o símbolo P, porque ela é a notação mais usada quando a gente fala na quântica. Bom, então para um corpo massivo, como a gente estudou no ano passado, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Mas também se pode definir a quantidade de movimento para uma onda, que vai ser h dividido pelo comprimento de onda. Isso já se fazia no estudo das ondas e no estudo dos movimentos de corpos com massa, que são esses aqui, porque o elétron seria um corpo sem massa, né? E aí, o que o de Broglie diz é o seguinte: peraí, se eu tenho que para uma onda a quantidade de movimento vai ser essa constante de Planck dividido pelo comprimento de onda, será que eu invertendo, né, passo aqui o lambda multiplicando, divide pelo P e fico com essa equação nessa forma, lambda igual H sobre P, eu posso definir ou pensar num comprimento de onda para um objeto massivo? Ou seja, será que eu posso dizer que qualquer corpo, qualquer objeto, qualquer partícula também terá um caráter simultaneamente de corpuscular e ondulatório? Será que eu posso ampliar aquela visão que eu tinha das ondas eletromagnéticas, que são simultaneamente ondas e partículas, para qualquer coisa, para qualquer ente da natureza? E isso traz uma nova unificação. Então a gente para de ver só a luz como tendo comprimento de onda e caráter de partícula, para pensar em qualquer coisa tendo esses dois caráteres. E você diz, mas se for assim, a gente não devia ver as coisas por aí oscilando, andando feito onda, tendo refração, né? E o que ele diz é o seguinte: então vamos ver esses tamanhos. Então vamos pensar numa bola de futebol. Uma bola de futebol de massa 3 kg e velocidade de 20 metros por segundo. Eu fiz aqui um valor errado, tenho que ajustar aqui. Aqui é 72 quilômetros. Bom, enfim, tá, tem aqui um erro de conversão, depois eu cuido disso. Mas aí o que ele diz? Se eu faço 3 vezes 20, né, que é a massa, vezes a velocidade, eu vou ter 60 kg vezes metros por segundo, que é a quantidade de movimento dessa bola. O H, ele é 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, é o valor dessa constante, que está aqui, eu coloquei com todos os zeros, só para a gente ter uma ideia. E aí, o comprimento de onda dessa bola de futebol seria o H dividido pela quantidade de movimento, portanto, H sobre 60. Isso vai dar 1,1 vezes 10 a menos 35 metros, ou isso daqui em milímetros. Bom, tá aí, esse é o comprimento de onda. Mas vejam, esse comprimento de onda, ele é muitíssimo menor do que um átomo. Um átomo tem cerca de 10 a menos 10 metros, ou isso daqui em milímetros. Isso é absurdamente menor do que um átomo, né? Então, a gente vai ter, se fosse 10 a menos 10, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, se a gente não consegue perceber sequer uma molécula, que são vários átomos, sequer uma célula, né? Se a gente pensa num corpo, no nosso corpo, a gente não vai conseguir perceber um fenômeno cujo tamanho é muito menor do que um átomo. Então, a gente pode dizer que a gente tem esse caráter dual, que qualquer matéria tem esse caráter dual, mas que ele é imperceptível macroscopicamente.
E isso tem bastante a ver com o que muita gente disse de pensar a quântica como a física das coisas muito pequenas. É que a maioria dos fenômenos quânticos não é perceptível na escala macroscópica, que é a escala que a gente consegue perceber, tá? Então, tá aqui. Para uma bola de futebol, então, a gente pode dizer que tem um comprimento de onda, mas é que ele é muitíssimo menor do que aquilo que a gente consegue perceber. Mas se a gente pega já um elétron típico, a quantidade de movimento dele é da ordem de 5,4 vezes 10 a menos 24 kg vezes metro por segundo. Ora, é bem menor, né? 10 a menos 24 é muito pequeno. Só que eu vou usar esse número para fazer uma divisão. Então, eu vou dividir o 6,6 vezes 10 a menos 4 pelo 5,4 vezes 10 a menos 24. Se eu divido por um número muito pequeno, eu vou ter um resultado maior, certo? Vou ter um resultado maior do que se eu dividir por um número grande. Para esse elétron, então, o elétron típico vai ter um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10 metros, que é da ordem do tamanho de um átomo. Um átomo costuma ter valores aqui como 10 a menos 10 metros. Ora, o elétron está dentro do átomo, ele é uma partícula do átomo e o comprimento de onda dele é muito maior do que ele próprio. Então, nesse caso, o caráter ondulatório do elétron se torna absolutamente fundamental para entender o elétron, diferente da bola de futebol, em que o efeito é muito pequenininho comparado com o próprio tamanho da bola. Né? Se você pensa aí um átomo comparado com o tamanho da bola, e agora você está pensando num átomo comparado com o tamanho do elétron, que é muito menor do que o próprio átomo. Então, agora a gente não pode descartar o caráter ondulatório do elétron, certo? Então, o que se tira, né, aqui da proposta do de Broglie? Que todo corpo tem um comprimento de onda associado, ou que todo corpo tem um caráter dual. Tudo é simultaneamente partícula e onda. Mas a gente não consegue observar comprimentos de onda em objetos macroscópicos e os efeitos são importantíssimos em objetos microscópicos. Isso vai ter várias implicações na própria teoria e também implicações filosóficas, mas essas a gente vai deixar para ver um pouco mais adiante, tá? Então, aqui, como atividade, para entender melhor, vocês têm a leitura do livro, tem os textos e os exercícios também, aqui da página 307 a 317. E, para quem quiser aprofundar um pouco mais, tem mais os exercícios propostos desse trecho e os exercícios finais 17 e 19, que já são exercícios de vestibular, tá certo? Então é isso, gente. Até a próxima aula.